Ademar, nós estávamos acompanhando, né, desde novembro, ali, outubro, novembro, né, tínhamos uma certa previsão, digamos assim. Nós tivemos uma reunião virtual com a Kátia Valente. Ela presta assessoria, né, para a Defesa Civil do Estado, e ela nos falava que teríamos um ano com influência de Laninha, aonde que as zonas de convergências, né, dos oceanos, elas mudam, e elas acabam fazendo um sistema inverso do normal, que o normal seria, nós temos um verão mais chuvoso, né, um verão com chuvas mais próximas, né, não muito distantes uma da outra, e com uma certa normalidade, digamos assim. E aí esse ano estava previsto, né, uma menos probabilidade de chuva, menos quantidade de água, né, uma certa escassez. Mas a gente vai monitorando, vai acompanhando, porque também é uma previsão, né, não é nada assim muito certo. E nem nada... sempre as previsões se confirmam. Exatamente. Então a gente vem acompanhando, né, outubro, aí novembro, aí dezembro, a gente viu que teve uma diminuição, né, com as chuvas. E aí o mês de dezembro ali foi um mês com pouca pluviosidade, principalmente no interior do município. Depois, janeiro agora mês de janeiro, dezembro e janeiro, aí com já muitos dias sem chuva, o milho sofrendo bastante, né? As plantações de soja também, pastagem para os animais. E aí a gente estava monitorando, porque é o seguinte, Ademar, a gente não pode fazer um decreto de situação de emergência. Até o decreto pode ser feito a qualquer momento, mas a gente não pode fazer ele e decretar, se a gente tem algum interesse, que ele tenha algum valor para ajudar alguém, sem que comece a haver danos humanos. O que é considerado danos humanos em questão de estiagem? Começou a faltar água potável para as pessoas utilizar, né, para utilização de pessoas. Ah, mas eu já estou com perdas na minha lavoura, eu já não tenho água para o meu gado beber. Mas se você ainda tem água para consumo humano, a gente ainda não pode, porque se a gente fizer o decreto, ele não vai ser homologado, não vai ser reconhecido, e aí a ajuda necessária não consegue. Porque o que acontece? Os bancos hoje em dia, todos eles consultam, né, o sistema da Defesa Civil para saber quais as cidades que estão com o decreto de situação de emergência reconhecido e homologado. Aí quem precisa fazer renegociação de Pronaf, Pronamp, todas essas renegociações, até acionamento de seguros, né? Quem tem seguro da lavoura, não consegue se o decreto não estiver reconhecido e homologado. Então, quando o decreto está reconhecido e homologado, o banco vai ver, não, realmente aqui o município decretou, foi reconhecido, então a gente consegue fazer essa renegociação. Se ele não é reconhecido nem homologado, ele, digamos, não tem validade para essas causas, e daí não seria algo assim que comprovasse, uma documentação comprovada, e ajudaria, né? Então a gente procura estabelecer, digamos, metas, né? E vamos sempre monitorando. Olha, não, atingiu aqui, ó, uma família já está sem abastecimento de água, então a gente vai lá e já, prefeito, já podemos fazer o decreto. Então foi isso, nós fizemos essa reunião com esse intuito de já ir levantando dados, né? Fizemos a reunião ainda na semana passada e ficou já meio que firmada uma data que até segunda-feira, né, nós teríamos todos os dados completos para que se nós fizéssemos o decreto de situação de emergência ou não. Então o secretário Dalvan, ele fez um levantamento dos recursos hídricos, né? Fez também o levantamento de gastos do município, quanto que o município já havia empregado em ajudas a essas comunidades do interior. O Josmar fez o levantamento dos prejuízos na agricultura e na pecuária, que hoje, Ademar, passa mais de 250 milhões de reais. Então veja que é um valor que vai deixar de circular, né, em Lagoa Vermelha, aproximadamente 250 milhões de reais. Então isso impacta, né, valor na considerável. vida de todo mundo. E onde mais foi sentido, quem mais sente, né, Ademar, são as famílias do interior do município. Então o decreto de situação de emergência, nós fizemos ele decretando situação de emergência em toda a área rural do município de Lagoa Vermelha. Então a área urbana ainda não está, né, em situação de emergência. Por enquanto, ainda a nossa barragem ainda não está com problema de abastecimento para o consumo humano. Então você veja como é bem complexo, né, as regras que nós precisamos a seguir. Até algumas pessoas nos cobravam, né? Olha, vamos decretar. Não, a gente vai decretar, mas nós precisamos, né, atingir alguns critérios mínimos para que a Defesa Civil aceite o decreto, senão não tem validade nenhuma. Então a gente ficou aguardando.
E aí o que acontece? Quem está mais prejudicado são as comunidades do interior. A prefeitura já está, desde o mês de novembro, né, estava levando água para dessedentação animal. Desde novembro já? Desde novembro para dessedentação animal. Né, o consumo humano a gente está levando agora, começamos no mês ali, final de dezembro, início de janeiro, começamos a levar água para consumo humano. Quantas comunidades estão nessa situação, Admilson? Hoje nós estamos praticamente com todo o interior do município, Ademar.